Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar de crenças limitantes, aquelas crenças que te impedem de evoluir, de crescer, precisamente porque estão enraizadas aí no teu inconsciente já há bastante tempo e que já vêm desde o momento em que foste concebido. Portanto, o que são crenças? Crenças é algo em que tu acreditas profundamente, com todas as tuas forças, que está enraizado no teu ser, que neste momento está no teu inconsciente e que te faz ter mecanismos de ação em função destas crenças. Ou seja, a partir do momento em que tu és concebido, tu começas a ter as percepções daquilo que a tua mãe sente, daquilo que a tua mãe pensa, ou seja, todo aquele processo químico que está no interior da tua mãe, tu começas a absorver, começas a sentir, começas a reagir em função daquilo que ela é, e portanto vamos imaginar que tu foste um bebê que não foste desejado. A gravidez avançou, mas há sempre aquele sentimento da tua mãe de que não quer o bebê, que não sabe se é capaz, que aquele bebê veio em má altura, que não sabe se vai ter dinheiro suficiente para sustentar aquele bebê. E todas aquelas angústias, todas aquelas dores emocionais que a tua mãe está a sentir, estão a ser passadas para ti. Ou seja, aquele bebê começa a reagir e a perceber de alguma forma que não é desejado, que não é valorizado pela família. Ou seja, o esforço que ele vai ter em provar à família que é alguém competente, que é alguém que pode ser amado, vai ser um esforço dobrado, não é? Quando o bebê é desejado, ele sente isso, ele sente que não precisa de fazer grande esforço para ser amado. Portanto, aquele bebê vai ter que fazer tudo e mais alguma coisa para ser desejado pela família. A partir do momento que aquele bebê nasce, o bebê tem um pai, tem uma mãe, que, enquanto seres adultos, são seres já com bastantes feridas emocionais. Cada ser carrega coisas positivas, coisas negativas, e portanto aquele pai e aquela mãe, ao educarem aquele bebê, o que vão transmitir ao bebê é exatamente o que está dentro de cada um deles. Primeiro, porque se o pai e a mãe estão juntos, é porque entre eles há uma energia que se atraiu e essa energia carrega coisas positivas que os dois acreditam e carrega coisas negativas que os dois também acreditam. Ou seja, aqueles dois seres estão cheios de crenças que eles acreditam, não é? E que vão incutir ao bebê. Portanto, aquele bebê, a partir do momento em que ele nasce, vamos imaginar que é como se fosse uma folha em branco. Cada atitude que o pai e a mãe vão tendo, aquele bebê vai sendo carimbado com aquela emoção, com aquela crença, com aquela situação. Quando aquela situação passa a ser recorrente na família, não é? Quando o bebê começa a perceber que aquilo é uma atitude normal, mesmo não sendo, aquilo para aquela criança, ela vai crescendo como se aquilo fizesse parte da sua rotina. Ou seja, dos 0 aos 8 anos é o tempo em que uma criança, é o tempo que uma criança precisa para adquirir todas essas crenças, para começar a ter autonomia e consciência mais expandida, para começar a ser ele próprio, começar a ter a noção do eu. Então, a partir dos 8 anos, aquela criança vai começar a reproduzir tudo aquilo que o pai e a mãe lhe ensinaram. O pai e a mãe inicialmente, mas depois os avós, os familiares, os professores, os amigos da escola, todo o mundo que está ali à volta, o entorno daquela criança, vai fazer com que ela sinta que essas crenças, na realidade, são verdadeiras, porque toda a gente diz a mesma coisa. Hum, e o que é que são crenças? Que tipo de crenças é que nos são incutidas? Toda a gente já ouviu dizer que, por exemplo, o dinheiro não cai do céu. A maior parte das crenças são relativas ao dinheiro e também relativas aos relacionamentos. Mas, por exemplo, o dinheiro não cai do céu, não é? O que é que nós estamos a aprender? Se o dinheiro não cai do céu, é porque nós ouvimos em casa que é muito difícil ganhar dinheiro, o dinheiro foge-me dos bolsos, o dinheiro é sujo.
Quantas vezes vocês não mexeram em moedas ou em notas e a seguir a vossa mãe disse: Olha, vai lavar as mãos porque o dinheiro é sujo, já passou em muitas mãos e, portanto, tens que ir lavar as mãos. No teu inconsciente, o que é que está a acontecer? Se me ensinam desde pequena que eu tenho que ser uma pessoa limpa, asseada, que tenho que cuidar de mim, que não posso estar suja, se o dinheiro é sujo, eu não vou querer o dinheiro na minha vida, porque o dinheiro está sujo, eu não posso tocar, ou seja, eu vou ter que lavar as mãos, quase como se eu estivesse a afastar aquela energia de mim. Quando eu, durante 8 anos, ouço isto constantemente, o meu inconsciente vai começar a reproduzir situações para que eu afaste o dinheiro da minha vida. Outra das coisas que nós ouvimos muitas vezes é quem tem dinheiro, as pessoas que têm dinheiro são pessoas que não são simpáticas, que são arrogantes, não é? Até porque diz-se muitas vezes que não se pode conviver com pessoas de um determinado nível. Como se aquelas pessoas fosse alguma coisa que nós tivéssemos que afastar, como se fossem pessoas más, não é? Então nós estamos a associar o dinheiro a falta de educação, falta de respeito, falta de empatia. Portanto, mais uma vez, eu, enquanto ser humano, eu quero ser uma pessoa aceite pela sociedade, uma pessoa simpática, uma pessoa educada. Então, se o dinheiro está associado a essa arrogância, a essa falta de empatia, então mais uma vez eu vou afastar o dinheiro da minha vida, porque eu quero ser uma pessoa que corresponda aos padrões da sociedade. Hum, sei lá, mais. Quem nasce pobre, morre pobre. Ou seja, a partir do momento em que eu nasço numa família que não tem muitas condições monetárias, e isso me é incutido também no meu inconsciente, primeiro no consciente, que depois passa para o inconsciente, porque já é uma situação, já é automática, a partir do momento em que me ensinam isso, o meu inconsciente o que é que me diz? Por muito esforço que tu faças, tu vais morrer sempre pobre. Portanto, é assim, nunca vais ter o suficiente para ter uma vida abundante. Portanto, isso vai limitar o teu crescimento, vai limitar a tua evolução, vai limitar até os teus sonhos, porque tu vais começar a ter um sonho, mas depois automaticamente vais te auto-sabotar porque sabes que nunca vais chegar lá, pelo menos é aquilo que tu acreditas, o que não é verdade. Hum, Depois, relativamente aos homens, quantas vezes nós não ouvimos dizer os homens são todos iguais, homem que é homem não chora, homem não demonstra sentimentos. O que é isto? Isto é colocar uma figura humana sem sentimentos que provoca depois nas mulheres a sensação ou a obrigação quase de submissão, não é? Porque um homem tem que ser bruto, um homem não pode chorar, não pode demonstrar sentimentos. Então, se eu preciso de alguém que, juntamente comigo, que criemos uma vida afetiva, onde possamos construir alguma coisa saudável ao nível das emoções, o meu inconsciente diz-me que todas as pessoas que eu atrair, eu nunca vou ter essas emoções na minha vida, essa estabilidade emocional. Então eu vou atrair um homem que depois é aquilo que nós ouvimos, não é? A violência doméstica, há as traições, há mil e uma coisas entre os casais, porque realmente há determinado número de crenças em que as mulheres acreditam que têm que atrair um homem com essas características, da mesma forma que o homem cresce a achar que não pode demonstrar sentimentos porque é sinal de fraqueza. Então tem que ser bruto, não é? A partir do momento em que ele tem um relacionamento, para ele se manifestar com a sua energia masculina, ele tem que mostrar essa energia cá para fora. Claro que depois vemos que as coisas não são bem assim e percebemos que realmente depois acaba por dar sempre alguma confusão entre os casais. Mas isto tudo é o quê? Crenças que nos foram incutidas na infância. E porquê que estas crenças, porquê que nós guardamos com tanta força estas crenças dentro de nós?
não é? Porque a partir de uma determinada idade nós podemos dizer assim, ok, mas os meus pais disseram isto, mas hoje em dia eu vejo que não é assim. Porque é que é tão difícil tu conseguires libertar-te dessas crenças? Quando o bebê nasce, aquele bebê é um ser indefeso, é um ser que precisa de todos os cuidados. E aquele bebê sabe que a partir do momento em que nasce naquela casa, nem que sejam os cuidados mínimos, aquele bebê é alimentado, é cuidado, sabes que aquele bebê que é protegido. E então aquele bebê tem todos os cuidados de proteção e o que é que ele pensa? Se estas duas pessoas que estão aqui, o meu pai e a minha mãe, que cuidam de mim, que me protegem, que me dão todo este entorno à minha volta, portanto eu estou protegido, eu não estou, eu estou em segurança, não é? Tudo aquilo que eles me disserem, eu vou acreditar a 100%, não é? Porque se eles cuidam de mim, se eles me protegem, é porque eles realmente querem o melhor para mim. Então, a partir daquele momento, eu vou começar a olhar para os meus pais como, como realmente os sabedores da verdade absoluta. E então aquilo vai realmente condicionar todo o meu processo de crescimento. Depois também tem muito a ver, e relativamente às relações amorosas, o tipo de relacionamento que um pai e uma mãe têm e que os filhos observam é isso que eles vão reproduzir numa fase adulta. Ou seja, se entre o pai e uma mãe há violência física, há violência psicológica, se não há afeto, se não há confiança, se não há valorização, aquela criança, quando crescer, ela vai reproduzir exatamente a mesma coisa, o mesmo padrão que os pais reproduziram. Por isso é que muitas vezes as pessoas olham para si e dizem eu pareço a minha mãe ou eu pareço o meu pai a falar, que era uma coisa que eu não queria. Mas na verdade, porque nós não queremos com o nosso consciente. Mas o nosso consciente é apenas 5% de quem nós somos. Se o nosso inconsciente são os 95%, são eles que estão a comandar a nossa vida. Portanto, por isso é que é difícil, muitas vezes, aceder ao nosso inconsciente, compreender os nossos padrões, compreender as nossas crenças, e a partir do momento em que nós acedemos a essas crenças e conseguimos libertá-las, nós estamos a criar uma outra vibração para nós. Portanto, quando eu acredito em algo diferente daquilo que me foi incutido, algo melhor, automaticamente a minha vida começa-se a transformar. Portanto, o vídeo de hoje foi realmente sobre crenças limitantes, crenças que te impedem de evoluir, que têm um limite. Portanto, sendo nós seres energéticos, seres crísticos, nós não temos limite de expansão, não temos limite de evolução e estas crenças estão a limitar o teu crescimento, o teu conhecimento, a tua evolução. Portanto, olha para dentro, pega numa folha, escreve todo o tipo de crenças que tu tens em relação a tudo, tudo. Alimentação, relacionamentos, dinheiro, profissão. E na verdade, se nós olharmos para todas estas crenças e sabendo que tudo é energia à nossa volta, tudo, o dinheiro também é energia. E se eu atraio tudo aquilo que é energia, eu também posso atrair o dinheiro, porque a energia é uma folha de papel cheia de energia que eu posso atrair, eu posso materializar neste mundo físico. Faz este exercício, escreve as tuas crenças, percebe quais são os teus limites, porque é que tu não consegues passar daí para a frente, o que é que te foi incutido em criança, como é que era o relacionamento entre os teus pais, como é que era o relacionamento contigo e com o teu pai, contigo e com a tua mãe, com os teus irmãos, se tiveres. Tenta perceber todas as relações familiares que tiveste, todos os traumas e começa a relacionar com aquilo que estás a viver hoje em dia, com aquilo que é difícil para ti atrair para a tua vida e começa a perceber e a relacionar o que é que isso tem a ver com a tua infância. Até a tua falta de valorização, a tua falta de confiança, a tua falta de amor próprio. Porque muitas vezes na infância foste colocado para trás e sentiste-te abandonado, sentiste-te desvalorizado. E sabes que isso pode ter começado até a partir do momento da tua concepção. Portanto, ficamos por aqui. Se tiverem alguma dúvida, já sabem, tenho os meus contactos. Portanto, fiquem bem.
Beijinhos.